Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, seu programa quinzenal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nesse mundo pós-pandemia, não é novidade que estamos presenciando uma série de novidades e transformações no jeito de trabalhar e de gerir a área de RH. Dentre elas, trabalho híbrido, aumento dos pedidos de demissão, aumento da incidência de problemas de saúde mental, só para mencionar alguns. Mas dentre todas essas tendências, quais de fato realmente tendem a afetar o RH na prática em 2023? E de que forma isso deve acontecer? Para nos ajudar a responder a essa pergunta, no Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos ter a honra de receber mais uma vez aqui no programa a Patrícia Bobato, diretora de Pessoas, Comunicação e Sustentabilidade da Tigre, maior empresa de tubos e conexões do país. Muito bem, esse programa chega até você com oferecimento da ForSales, o Executive Search especializado em vendas e marketing com um dos maiores níveis de assertividade da América Latina e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Para quem é novo por aqui, né, não deixa de seguir a playlist do programa e a ForSales para acompanhar de perto todos os conteúdos que nosso time gera semanalmente para os RHs dos nossos mais de 600 clientes e público externo. Patrícia, seja muitíssimo bem-vinda ao programa mais uma vez, é sempre um prazer te receber aqui, então estou bem feliz com a conversa. Não, o prazer é todo meu, Rodrigo, super obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder ajudar vocês de novo aqui, e no final do dia a gente está se ajudando, né, a comunidade de RH, ela precisa estar sempre conversando, entendendo o que está acontecendo, então para mim é super importante estar aqui, obrigada mais uma vez pelo convite. Maravilha, nós que agradecemos aqui, falo eu, nós já como comunidade inteira aqui que acompanha o programa, porque sempre que você vem, todo mundo aprende muito, inclusive já vou aproveitar, deixa aqui para falar dos conteúdos que você já trouxe para nós, né? Foram dois episódios que você participou, né? O Gestão de Pessoas em Tempos de Crise, onde a gente endereçou os desafios do RH logo que entrou a crise do Covid, ou seja, um olhar bem de dentro sobre a dinâmica do RH nesses tipos de momentos críticos, e o como engajar equipes remotas, que foi contigo e com o Luiz Gaziri, né, que foi também muito bom, né? Muito legal, acho que foram dois momentos super importantes aí que a gente viveu nesses últimos 2 anos, então te agradeço mesmo, porque a gente está aprendendo, né, junto dentro desse processo, não tem uma resposta, né, Rodrigo, a gente tem possibilidades aí, então muito legal. Muito bacana, Paty. Para a gente começar, como a tua participação já aconteceu algumas vezes, o público em geral aqui do programa já te conhece, então não faz sentido eu pedir para você se apresentar de novo. Eu vou recomendar para as pessoas que não te conhecem verem essas duas entrevistas, que ficaram sensacionais. Então, para começar, no lugar dessa pergunta padrão de apresentação, eu vou te pedir para contar um pouquinho como é que está sendo esse pós-pandemia para o RH da Tigre. Bom, eu acho que não tem aí um pós-pandemia ainda, né? A gente está nesse retorno e entendendo muito esse híbrido, né? Eu acho que a gente está a gente viveu um processo de pandemia ali 2021 que foi muito pesado, foi muito difícil para quem é do RH, sabe muito bem disso. E agora com essa, né, a gente está amenizando esse processo da pandemia, de fato, a gente vem com um processo mais híbrido. Então, como que é lidar com tudo isso, né? A gente tem uma frase dentro da Tigre que a gente está fazendo muito, que é trabalhar com o conceito de momentos que importam. Então, quais são os momentos que importam para que eu esteja junto presencialmente, e isso vai fazer muita diferença para o negócio, e quais são os momentos onde eu preciso estar em home office ou eu preciso estar num canto sozinho para poder fazer todo o meu trabalho. E tudo isso para poder fortalecer cada vez mais o nosso tecido cultural, que é uma das grandes preocupações que a gente tem de fato, né? Então, acho que nesse sentido, a gente está vivendo esse pós-pandemia exatamente nesse formato, né? Então, a gente tem
tanto as pessoas de fábrica quanto de vendas não pararam, né? A gente está agora muito mais, obviamente, sempre cuidando da saúde. Eu acho que esse foi um aprendizado que a gente teve na pandemia. As visitas voltaram a acontecer, então nós, líderes, estamos muito próximos, seja das fábricas, seja da força de vendas, a gente está visitando cada vez mais, e isso fica muito visível, né, nas nossas agendas. E a gente tem um modelo híbrido, que a gente chama de tanto modelo flexível, onde a gente tem pessoas que ficam 3 vezes no escritório e 2 vezes podendo ficar em casa, caso ele queira, e também temos um modelo que a gente chama de conectado, que é onde a pessoa fica full home office, e aí ela faz todo o trabalho dela de casa, mas sabendo que tem alguns momentos que importam, onde a gente precisa estar junto. Então, a gente está um pouco nesse momento. A Tigre está vivendo um momento interessante em termos de negócio, né? A gente está aí fazendo expansões importantes e trabalhando realmente para que o negócio se fortaleça cada vez mais. Então, para quem não conhece um pouco da Tigre, bem rapidamente, né? Somos uma empresa familiar, com 5.000 profissionais, dos Estados Unidos até o Uruguai, temos mais de 24 unidades, então isso nos ajuda a estar em toda a América Latina e nos Estados Unidos também, e trabalhando sempre para um propósito nosso, que é cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que esse é o momento que a gente está vivendo agora. Bem interessante, Patrícia. No final do dia, você trouxe essa questão da gente estar consolidando alguns entendimentos e conclusões desse, abre aspas, né, pós-pandemia, ou quase pós-pandemia, né? E aí, dentro dessa questão, que eu acho que entra exatamente o tema, né? Quer dizer, falando de tendências de 2023, você, na tua leitura, esse ano que vem vai ser um ano pautado no que para o RH? Para a gente ter um contorno geral assim do que tem por vir num quadro maior, e aí em seguida a gente detalhando quais as tendências que, na tua visão, mais vão apertar o calo do RH no dia a dia, né? Legal. Bom, a gente tem algumas tendências que são mundiais, né, Rodrigo? E aí as pesquisas trazem muito isso, né? Eu me pauto muito em várias pesquisas da Gartner, que nos ajudam muito dentro desse processo. Então, ali eles trazem essa questão, de fato, do modelo voltado e centrado no humano. Então, o RH precisa entender um pouco que a gente está mudando, né? O modelo de negócio ele vem mudando cada vez mais para estar centrado no humano. Quando a gente olha esse processo, eu estou falando de entender esse trabalho híbrido, como é que vai funcionar, como é que vai funcionar esse modelo de liderança dentro dessa centralização do humano, como que está a saúde mental das pessoas dentro desse processo. Então, para mim, esses são grandes temas que vão estar percorrendo a agenda do RH nos próximos anos, até, não estou dizendo nem no próximo ano. Dentro da Tigre, especificamente, a gente tem 5 grandes temas que eu vou estar trabalhando até 2025, até 2024, que é o nosso planejamento estratégico, onde eu olho muito forte para a marca empregadora. Então, o Employer Branding, para mim, é algo super relevante, olhando para todas as minhas unidades, então não só no Brasil nós somos top of mind, mas como é que eu faço isso para a América Latina, como é que eu faço isso para os Estados Unidos. A experiência do profissional para a gente vai ser um tema também importante, então, end-to-end, né, do profissional, da entrada dele à saída. Como é que está esse processo? Eu estou realmente focada no profissional? Ele tem uma boa experiência estando conosco, né? Essa questão da retenção, para mim, ela me pega, então, não é mais retenção, é engajamento. Então, como é que eu engajo para que a pessoa queira ficar? Ela vai ficar o quanto ela quer, mas eu preciso olhar para isso. A transformação cultural, ela continua sendo um tema relevante para a gente. Remuneração, como sempre, né? Acho que remuneração, no momento que a gente está vivendo, vai ser um tema relevante. E no meu caso, especificamente, como eu trabalho com sustentabilidade, e dentro o caso de diversidade, equidade e inclusão, sustentabilidade está muito dentro da nossa agenda, e a gente vai trabalhar muito forte próximo ano também. Maravilha, maravilha. Então, de macro tendências,
fica bastante claro, né, essa perspectiva de mudanças que estão acontecendo e como que vocês estão organizando dentro de casa, né? E Perfeito. disso tudo, Patrícia, como que cascateia pro ano que vem? Quer dizer, desse quadro macro, quais são as tendências específicas que mais vão afetar a agenda de execução do RH, né? Ou seja, o que vai estar na ponta das prioridades de entender e ou melhorar a execução ou começar a executar, né? Conta um pouco dessas tendências específicas de ano que vem, né? Bacana. Bom, quando a gente olha tendências específicas, eu percebo que olhar para a liderança é um ponto super importante para a gente. Então, está na minha agenda mais uma vez, e não é nada novo. Então, entender que o líder hoje tem um papel que ele é fundamental para as organizações. Se eu estou falando de um modelo de trabalho onde eu tenho um modelo híbrido, né, onde eu tenho equipes que vão estar presenciais, tem outras que vão estar em home office, tem outras que vão estar híbrido. Como é que eu, líder, lido com todas essas situações? Eu sou a ponte, né, entre a empresa e esse profissional. Então, cada vez mais, esse olhar para a liderança, para mim, vai ser uma pauta importante. O EVP que a gente estava comentando, né, antes, então a marca empregadora, para mim, ela vai estar na minha agenda ano que vem, porque se eu olho uma tendência de um mercado mais difícil de atrair as pessoas, onde eu tenho algumas questões que não são só financeiras, eu vou precisar cada vez mais ter isso na minha agenda também. A questão cultural, ela continua sendo importante na agenda, e o bem-estar, né? Para mim, essa é uma prioridade super relevante dentro da Tigre. Cuidar das pessoas é um DNA nosso, né? O verbo cuidar sempre está conosco. Então, se eu quero ter uma empresa pautada nas pessoas, eu preciso saber se a pessoa está bem, se a pessoa está feliz, se ela quer continuar aqui. Então, essa é uma pauta importante para a gente também. Muito interessante. Eu vou voltar nesse ponto aqui para entender de você mais no detalhe essa questão do bem-estar, né? Que de fato, ao que tudo indica, ela é uma tendência muito galopante, né? As empresas realmente conseguirem concretizar uma estratégia de bem-estar, né? Mas vamos voltar já em seguida nisso. Eu queria seguir exatamente a tua sequência de itens, para a gente conseguir com isso até te ajudar a ir raciocinando, porque é tanto Ótimo. assunto que você está numa situação aqui de ter que tirar da caixa de ferramenta aqui N ferramentas, né? Assunto não falta, Rodrigo. De tédio não morremos, é isso. Verdade, exato. E de assunto complexo ainda, porque cada um desses pontos que você trouxe é um tema à parte. Então, Patrícia, para começando a entrar ponto a ponto, então, falando de trabalho híbrido, né? O que a gente mais tem visto são as empresas adotando ali 2 a 3 dias home office, colocando o modelo, né? 2, 3 dias home office, 2, 3 dias no escritório obrigatoriamente. Você vê esse modelo se consolidando no ano que vem? É esse o modelo que, na tua opinião, veio para ficar? Conta um pouco assim da tua impressão em relação a isso, com base até na tua experiência dentro da Tigre e também participando de eventos fora, né? Essa é uma resposta de milhões aí, né? A gente não tem a resposta certa. Eu acho que desde a pandemia a gente vem aprendendo a não ter uma resposta única. O que eu sei hoje é que esse é o modelo que para a Tigre vem funcionando. Então, como eu comentei lá no início, a gente tem 4 tipos de modelo, né? O presencial, o externo, o flexível e o conectado. O conectado, o flexível, né? São as pessoas que trabalham numa cidade onde tem uma unidade da Tigre e elas estão indo 3 vezes na semana para o escritório. Com essa tendência de cada vez mais se encontrar com momentos que importam. O que eu percebo é que as pessoas estão gostando. Então, a gente faz muita pesquisa para escutar, para entender, mas a gente está em teste. A gente sempre fala isso, estamos testando.
e vamos ouvir as pessoas. Então, acho que um ponto importante aqui dos RHs que talvez ainda não estão fazendo isso é, de fato, ouvir as pessoas. Eu já vi empresas onde pediram para as pessoas fazerem 4 vezes na semana no escritório uma, e aí entenderam que não fazia sentido e voltaram atrás. Então, assim, acho que cada empresa, de fato, vai ter que olhar para a sua necessidade e entender o que é melhor para aquela organização. O que eu percebo é que existe uma carga muito importante para o líder. Então, a gente vai ter que estar muito próximo da liderança para poder fazer esse modelo se consolidar. Mas, Rodrigo, eu não consigo te dizer se esse é o modelo que a gente vai se consolidar para o próximo ano. Eu te confesso que eu tenho dúvida ainda, né? Será que é o melhor modelo? Não sei. Perfeito, perfeito. Minha próxima pergunta era exatamente isso, né? Se você entende que o modelo, que a gestão do híbrido, ela já se consolidou em termos de métodos e processos mais gerais, ou se ela está em processo de amadurecimento e molde. E concordo totalmente com você, né? No sentido de que estamos aprendendo ainda, não podemos assumir respostas nesse momento, respostas finais, né? E eu acho que aqui tem uma preocupação importante da liderança, eu acho que tem um verbo incluir aqui. Então, se eu tenho 70% da minha equipe presencial, mais 30% online agora, por algum motivo, como que eu incluo todo mundo nessa reunião? Como é que vai? Porque quando você está presencial, você esquece de quem está online. E essa liderança não pode esquecer, porque você vai acabar perdendo algumas pessoas nesse sentido. Então, esse é um modelo que precisa consolidar agora, né? Essa é a terceira etapa que eu acredito que a gente está vivendo, que é esse híbrido mesmo. Como é que é viver no híbrido? Como funciona? Né? O que é melhor para o meu profissional? Então, e cada liderança vai precisar aprender isso junto, e aí nada melhor do que perguntar, né? É importante você perguntar para a tua equipe como é que você funciona. Né? Hoje, dentro da Tigre, a gente tem momentos onde todo mundo está online e os programas são super bons e, de fato, as pessoas entram, a gente tem uma audiência altíssima. A gente tem um programa que chama Tigre Talks e a gente fala vários temas. E as pessoas entram, enfim, tem convidados ali e dá super certo. Mas a gente tem momentos onde a liderança, por exemplo, agora está indo para as unidades para fazer as reuniões dentro das unidades, porque é o momento da gente poder também compartilhar com as pessoas presencialmente. Isso é o híbrido. Agora, esse é o melhor formato? Não sei. Mas faz tanto sentido o teu ponto, que inclusive recentemente eu estava vendo umas pesquisas que saíram nos Estados Unidos, que a predisposição dos líderes em promover pessoas que eles têm contato presencial. E aí estavam levantando uma questão que eu achei muito pertinente, que era sobre como o formato híbrido pode prejudicar a agenda de diversidade e inclusão, no sentido de que quem é mais vulnerável financeiramente, mora mais longe da empresa em geral, vai ter um maior custo proporcional ao salário para se deslocar, para ir no presencial, consequentemente vai menos, tem menos estrutura de trabalho em casa. Então, a gente tende a preterir as pessoas dos grupos de diversidade e inclusão, de mais vulnerabilidade financeira. Então, eu acho que isso reforça o que você colocou do assunto ainda está sendo amadurecido, porque tem muitos aprendizados ainda em relação a isso. Sem dúvida. E a gente está num momento de, economicamente, muitos mercados estão passando por isso, né? De acelerar, de velocidade. Então, como é que eu, líder, organizo todo esse processo, né? De fazer com que a minha equipe, gente, vamos, porque você tem meta, você tem que cumprir um resultado, mas ao mesmo tempo acolher, tá próximo, tá junto. Então, é exigir realmente uma inteligência emocional da liderança, que eu acho que nunca foi tão necessário quanto nos próximos anos. Maravilha. Agora você fez o gancho perfeito aqui com a minha próxima pergunta, que é sobre a mudança no perfil das lideranças, né? Você mencionou ali essa questão do peso maior da gestão, da experiência do colaborador sobre os líderes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho em relação a essa tendência, quer dizer,
quais são as principais mudanças que, na tua visão, vieram para ficar no perfil dos líderes nesse, abre aspas, pós-pandemia, né? Uhum. Bom, eu vou retomar uma questão que eu trouxe, que é a gente olhar cada vez mais, olhando o RH, como que o RH é mais ouvinte. Então, acho que aqui é um primeiro ponto que eu gostaria de provocar aí todos da comunidade RH, para que a gente possa ser mais ouvinte, a gente possa estar mais próximo do negócio, entender esse processo. Diante disso, a gente precisa entender essa liderança que precisa ter um olhar para as pessoas. Então, eu realmente acredito que se o líder ele faz com que a sua gestão seja diferenciada, esteja próxima, engajada, a pessoa vai estar mais feliz e, consequentemente, o resultado é maior. A gente sabe desses resultados. A Tigre, né, para quem não sabe, é certificada na Great Place to Work, então a gente tem certificação no Brasil, na Bolívia, na Colômbia, no Uruguai e no Paraguai. No Paraguai a gente ganhou ano passado, né, como a terceira melhor empresa para se trabalhar. E o que a gente percebe com isso? Feedback constante. Então, empresas ou lideranças que dão, no mínimo, 3 feedbacks ao ano têm resultados financeiros melhores. E a gente percebe isso no dia a dia, Rodrigo. E aí você vai me perguntar, poxa, mas você vai falar de feedback, né? Que é uma prática tão, no final das contas, barata e antiga, mas para mim é a melhor ferramenta de fato. Além disso, a gente vem olhando muito, e a gente traz esse conceito de liderança for all, que a gente chama, que é uma liderança que olha o todo do indivíduo. Então, o que a gente vem trabalhando cada vez mais dentro da Tigre é essa liderança que inspira, que fala junto com o profissional, que escuta, que está próximo, que celebra, que cuida desse profissional. Então, a gente vem trabalhando algumas práticas que são muito simples, mas que o profissional, de fato, se sente respeitado. Acho que essa é a grande palavra. Né? O nosso índice de favorabilidade aumentou enormemente a partir do momento onde as pessoas se sentiram ouvidas, onde elas se sentiram respeitadas. E aí, para mim, esse é o grande aprendizado que a gente está tendo, que a liderança precisa ter. Então, a gente vem com trabalhos bem fortes de mentoria, de desenvolvimento junto com a liderança, estando muito próximos do negócio. A gente chama, acho que em outros momentos eu já falei sobre isso, a gente chama aqui de uma prática de consciência amiga, onde eu estou junto com o gestor dizendo assim, olha, isso aqui que você está fazendo está muito legal, continua fazendo, mas isso aqui, vamos mudar? Vamos trabalhar nesse outro formato? Então, é a RH que está muito próximo do negócio. E a gente não pode também deixar de falar dos aprendizados que a gente teve na pandemia, né? Então, as pessoas entenderam que ficar em casa também é legal. Então, como é que o líder vai entender esse processo também? Como é que eu vou discutir junto com o meu profissional o que vai ser bom, o que é... Ele sabe o que é qualidade de vida agora. Uhum. Ele viveu isso. Então, enquanto empresa, eu também preciso olhar para esse profissional, entender o que está acontecendo, e se ele estiver mais engajado, todo mundo vai sair ganhando, Rodrigo. Eu saio ganhando, eu enquanto profissional, eu enquanto líder, a empresa sai ganhando, eu tenho um número menor de turnover, eu tenho um número maior de engajamento, a pessoa provavelmente tem acidentes menores, quando eu estou falando de fábrica aqui, porque ela está feliz, ela sabe, ela está consciente do que ela está fazendo. Então, todos esses resultados acabam melhorando muito e o resultado final do negócio é muito maior. Então, eu percebo que a liderança vem numa batida, se a gente for resumir, de olhar mais para o indivíduo, trazer esse diálogo mais próximo com ele e trabalhar muito a inteligência emocional. Esse vai ser o grande diferencial para os próximos anos. Bem interessante. Me lembra aquela pesquisa que o Google fez, aquele projeto que o Google fez uns anos atrás do Oxygen, né? Uhum. Que é para entender o que fazia as equipes terem alta performance, né? E ele mapeou que um dos efeitos colaterais da pesquisa
que quando é feita uma boa pesquisa, esse é um dos reflexos, né? Você acaba gerando um resíduo que chega a conclusões em outras questões. Foi o percentual de importância muito maior do líder para a experiência do colaborador do que da empresa como um todo. Sim. E aí vem a pergunta, né, Patrícia? Pensando que lá atrás, pré-pandemia, o líder já era, se eu não me engano, 60%, 70%, um número bastante grande da percepção da pessoa está atrelada ao líder direto e o resto da empresa. Pensando que lá atrás já tinha uma alta proporcionalidade de impacto do líder. Com este mundo novo de híbrido, na tua leitura, será que a gente pode esperar para os próximos anos e para o ano que vem um aumento ainda maior do papel desse líder no resultado até do RH, né? Se for, sem dúvida. Estou isolando o indicador aqui de engajamento como se fosse do RH, mas não é, né? Mas não é. Não, sem dúvida, assim, essa necessidade do profissional entender aonde ele está e o que eu estou fazendo aqui vai depender cada vez mais da liderança. Né? Então, é claro que enquanto... por exemplo, eu sou responsável pela comunicação interna. Eu estou muito junto, entendendo, né, todos os tecidos, aonde a gente entra, como é que a gente vai trabalhar, enquanto comunicação da organização como um todo. Mas só vai chegar no indivíduo se o líder me ajudar. Então, assim, é papel do RH, Rodrigo, estar próximo desta liderança. E dando feedback, fazendo pesquisa, escutando, dizendo, olha, eu tenho hoje dentro da área de comunicação interna, eu sei qual líder leu ou não leu o e-mail, e por conta do algoritmo que a gente tem por trás. Quem que está recebendo ou não essa informação? Então, se aquela área não está recebendo a informação por e-mail, como é que eu faço? Qual é o outro formato que eu posso ajudar o líder para que essa informação chegue? Então, RH e liderança têm que estar juntos dentro desse processo. Ou, por outro lado, eu entender a necessidade do negócio. A gente vem criando aqui grupos, por exemplo, com relação a foco no cliente. Eu estou muito próxima da área do negócio. E estou dizendo, olha, está faltando esse dado, está faltando esse número, como é que a gente faz, como é que funciona? E aí o RH está próximo também da liderança nesse sentido. Então, o líder, para mim, eu sei que é muito árduo, né, esse papel, mas ele é o grande pilar de sustentação de uma organização. E agora, ele pode pedir ajuda, que eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Eu tenho que ser super-homem, super-mulher? Não. Você pode pedir ajuda. Né? Você tem uma rede que pode te ajudar muito mais dentro desse processo. Você pode dizer não sei. E aí a questão da vulnerabilidade que a gente vem vendo, né? A gente vê tanto nas organizações, você pode dizer, olha, isso não sei fazer, não sei como é que acontece, vamos fazer junto? Toda vez que você chama para essa gestão mais coletiva, o teu resultado é muito melhor, muito melhor. A minha próxima pergunta era exatamente, uma vez que, né, a gente já está num ano e meio aí pós-confinamento, né? A gente já mais ou menos já aplicou uma parte considerável da caixa de implementações para o híbrido, né? E também na preparação dos líderes para o híbrido, né, minimamente. E eu ia te perguntar exatamente o que falta aplicar ou vai ser a agenda principal do RH com os líderes para 2023. Mas pelo que você deu a entender, essa aproximação / conscientização da vulnerabilidade, esse trabalho mais subjetivo, não tanto objetivo de ferramenta, que já foi feito em maior parte, em maior ou menor parte, né, dependendo da empresa. Então, na tua leitura, para 2023 tem um grande ponto de subjetividade ali com os líderes. Seria... Eu acho que assim, as empresas que não conseguiram ou ainda não têm resultados consistentes com relação a essa liderança, né? Então, não sei se você faz uma pesquisa de clima, se você usa alguma pesquisa como a Great Place to Work, algum instituto, né, que possa te ajudar nisso, para você entender para onde a liderança está indo, acho que você precisa fazer, né? Porque aí os dados vão te ajudar a entender para onde você tem que ir. Uma vez feito isso, e a gente percebeu que a gente fez muito isso em 2021, tanto é que a gente saltou
A gente cresceu mais de 10 pontos, para você ter noção, no Brasil, o que para uma pesquisa é muita coisa. E a liderança, ela se conscientizou que esse papel é dela. Então, a gente vai para um segundo momento agora, que é amadurecer essas tendências, né? Amadurecer essas práticas que a gente faz. Então, eu preciso trabalhar cada vez mais com esse profissional que ele é completo. Então, tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está bem. Então, como é que eu tiro a gente chama lá de máxima potência, né? Como é que eu tiro a máxima potência desse profissional sendo ser humano? Então, eu, líder, vou precisar trabalhar em cima disso. Então, a gente está com algumas pesquisas com relação à saúde mental, saindo do forno, provavelmente até o final de outubro ali, a gente tem alguma coisa para mostrar para os nossos profissionais já, mas a gente pediu para eles, assim, como é que vocês estão? Me diz para eu poder te ajudar. E a gente vem numa escuta muito ativa para poder ajudá-los dentro desse processo. Então, assim, acho que esses são os principais pontos, olhando sempre tendências, Rodrigo, quando a gente olha mais... eu não gosto muito dessas softs e hard skills, mas enfim, né? Esse olhar cada vez maior para eficiência é algo que a gente vai estar trabalhando dentro da Tigre, esse olhar cada vez mais analítico e entendimento dos números, de cenários, de entendimento para onde a gente vai. Mas nada disso é mais importante do que atitude de dono, protagonismo, fazer acontecer. A gente entende que isso é a base que a gente tem, essa paixão que a gente tem pelo negócio, pelas pessoas, é isso que movimenta mesmo e vai fazer com que a gente atinja os resultados que a gente precisa. Muito bacana, muito bacana. Um ponto que você mencionou lá no começo e que, como eu até comentei na ocasião, a gente está vendo bastante nas agendas, é a questão do bem-estar como métrica-chave para RH, né? Quer dizer, as empresas passarem a olhar para como as pessoas estão se sentindo, que conversa exatamente com o que você acabou de falar. Eu queria te pedir para dar um contexto em relação a isso, Patrícia, por que essa tendência tão importante para os próximos anos e para o ano que vem? Na tua opinião, né? Claro. Eu percebo que esse momento de pandemia fez algumas pessoas aproveitaram esse momento para se conhecer mais e para entender os seus limites, né? Até onde eu posso ir, essa coisa de ser resiliente, né? Então, até quando eu vou puxando a mola e ela vai esticando, mas tem gente que não conseguiu fazer isso, né? Teve muitas pessoas que acabaram sofrendo todo esse processo de estar sozinho em casa ou de perder pessoas, né, próximas. E isso tudo abalou no final do dia, né, Rodrigo? Então, eu percebo que essa necessidade de olhar para o bem-estar do profissional, ela vai ser fundamental, porque isso vai se refletir lá na frente com menores índices de casos de ansiedade, menores índices de casos de burnout. A ansiedade por si só, o brasileiro já né? Nós estamos entre os países mais ansiosos, né? Então, e não só Brasil. Então, como é que eu, entendendo a minha população e indo para aquele conceito de centrado no humano, entendo o que está acontecendo, preventivamente trabalho em cima desta situação, para que eu não precise chegar a ter um número maior de pessoas ansiosas e com burnout, que todo mundo sai perdendo nessa situação. Se o meu líder entra em burnout, a equipe perde, o negócio perde, a empresa perde, e obviamente a pessoa perdeu muita coisa dentro desse processo. Então, o que a gente quer é, de maneira preventiva, olhar para tudo isso e trabalhar junto com a liderança para que ele possa ter um melhor resultado e, consequentemente, a empresa também. Então, para mim, é esse o cenário, assim, e a gente precisa se cuidar mais, né? Enquanto líder, eu preciso ter mais autoconhecimento. Eu preciso entender o que é bom para mim e o que não é bom para mim.
O que eu sei fazer e o que eu não sei fazer, né? Eu venho fazendo muita mentoria, não só na Tigre, mas externa. E tem alguns casos quando eu falo assim, olha, você pode dizer que você não sabe. E a pessoa fala, mas eu posso mesmo? Então, é muito... A gente não pode dizer que... Não faz sentido falar que eu sei tudo. Até porque você não sabe. Né? E é tão bacana poder construir junto, né? Quando a gente entende essa fórmula, vocês percebem que fica muito mais fácil. Você sabe que eu tenho uma análise bem... Eu acho que pode conversar bem aqui com o ponto que você trouxe em relação a esse pós-pandemia e a ascensão do bem-estar, que é uma reflexão que eu fiz esses tempos em relação à grande mudança que a pandemia trouxe na nossa forma de ver a relação com a empresa, né? Porque acho que a pandemia mostrou um pouco de... Tem problemas muito maiores do que o teu problema com a sua empresa, né? Teu momento profissional, tua relação com o teu gestor, né? Ou com teus liderados, ou tuas ansiedades, tuas frustrações, tuas expectativas de promoção, teu medo de demissão, tem problemas muito maiores que esse, né? Uhum. Eu acho que a pandemia ela colocou um mega de um holofote nisso, foi meio que um tapa na cara, assim, de falar, o ser humano está superdimensionando alguns problemas e subdimensionando outros. Uhum. E nessa conclusão, eu acho que nós passamos a exigir da empresa uma relação de impacto positivo, de falar, puxa, eu vou entrar na empresa e vou sair mais feliz do que eu entrei, né? Quer dizer, eu vou minhas 8 horas lá, eu vou me divertir, eu vou dar risada, eu vou bater papo, eu vou tomar um café, eu vou rever pessoas que eu gosto. Então, acho que criou uma expectativa de quero sair melhor do que eu entrei quando eu começar a trabalhar, né? E eu acho que eu vejo muito isso nos nossos clientes. Eu acho que tem uma mudança de mentalidade, de forma de ver o trabalho, o papel da empresa. Principalmente no Brasil, que a gente tem ainda a parte de uma herança até religiosa, né? Sem fazer julgamento de valor disso, mas acho que tem uma questão do trabalho como triparidário, né? Como que é do latim, a chibata, né? Então a gente tem uma relação um pouco dúbia com o trabalho, de enxergar o trabalho como algo pesaroso, difícil, carregado de energia, de frustrações, de coisas e tais. E eu acho que aí teve essa grande reconscientização, se é que existe essa palavra, né, Patrícia? Não sei se você concorda. Super concordo e entendo que... Aliás, eu sempre falei isso, sabe, Rodrigo? Quando você entende o que você gosta, o que você quer fazer para a tua vida, fica tão mais fácil, né? Então, assim, você faz com tão mais prazer. Você pode fazer tudo isso, né? De ser feliz, dar risada e construir um planejamento estratégico. Né? Então, assim, eu tenho N conversas super difíceis com financeiro, com o pessoal de negócio, mas a gente dá muita risada, a gente se diverte horrores, mas porque eu adoro o que eu faço. Então, a partir do momento que você entende isso, não é uma chibata. Não. Agora, eu também entendi, dentro da pandemia, que a minha família é super importante, que a minha filha é o meu centro de tudo. Então, tem momentos que eu vou terminar às 6 horas, às 5 horas, porque eu preciso pegar minha filha na escola. E tá tudo bem. Né? Então, assim, a minha filha também me vê muito feliz, porque eu adoro o que eu faço, mas eu também adoro ser mãe. Então, cada vez mais, e aí a gente fala mais uma vez da questão do walking the talking, né? Então, se a liderança faz, de fato, algo que é verdadeiro, que entende que faz sentido, o outro também vai seguir e vai entender que é melhor. Então, eu acho que essa tendência que você está trazendo e principalmente a gente vê nos jovens, né? Não necessariamente só neles, mas muito neles, assim, eu tenho que estar no lugar que é muito legal, mas é você que faz o lugar legal. Não, né? Não é a empresa, não existe essa entidade empresa, é você. Então, se você, com seu colega, com todo mundo,
você vai fazer um ambiente que é muito legal para você poder trabalhar. A gente vem trabalhando na Tigre esse conceito de protagonismo. Você é responsável também por esse clima que é legal, que é bacana, que é divertido, que vai ser muito legal fazer, né? Construir aqui todo esse processo. Uhum, maravilha. E esse ponto do bem-estar, Patrícia, você vê ele se conectando com essa questão da grande renúncia, quer dizer, podemos entender também que para o ano que vem a gente pode ter um aumento dos pedidos de demissão / turnover não estimulado, poderia ser uma possível tendência também para o ano que vem? A gente viu muito isso nos Estados Unidos, né, acontecendo. A gente tem 3 unidades lá e isso é um tema importante. No Brasil, com a Tigre especificamente, a gente está vendo muito menos, mas é um tema que me preocupa. Então, é um tema que está no nosso radar, principalmente para quem é da área de tecnologia. A gente sabe que tem um efeito grande aqui desse processo. E aí a gente tem uma inflação, né? Os últimos dados da Gartner também falaram um pouco sobre isso, né? Uma última pesquisa, os CEOs estão super preocupados com esse aumento de inflação. Consequentemente, esse aumento de inflação vai aumentar a nossa folha, porque eu vou aumentar ou vai ser compensado nos salários isso. E eu vou ter um ponto importante aqui de entender como que eu vou engajar esse profissional para ficar dentro da organização. Então, para mim, não vai ser só uma questão de salário agora aqui. Então, por isso que eu estou trazendo essa questão do salário. Mas vai ser como que o profissional se conecta com o propósito da empresa, com essa marca empregadora da empresa, com a sua com o seu jeito de trabalhar, com a forma que ele entende que é melhor nesse momento. Então, esse processo do RH estar mais próximo, de fazer mais perguntas, de estar mais junto do profissional, pode fazer com que a gente tenha um menor índice de perdas. Agora, também não tenho a resposta, Rodrigo. Não sei se essa é a melhor resposta. Eu estou entendendo que se eu estou muito próximo do profissional, se eu sei a necessidade dele, eu provavelmente me adianto para que eu não o perca. Então, esse é um ponto de atenção. Agora, o mercado está super aquecido. Os talentos realmente estão cada vez mais disputados dentro da organização. Então, como é que eu vou, enquanto empresa, fazer com que esse conjunto, né, de valor proposto aí, que a gente fala, o tal do EVP, ele seja tão legal para o profissional que ele queira ficar. Uhum. Então, não existe uma fórmula, mas é por isso que o tema de marca empregadora, para mim, ele é tão importante para os próximos anos, e ano que vem vai ser um tema relevante na minha agenda. Eu ia te perguntar exatamente nisso, né? Que você tinha mencionado ali da marca empregadora como uma das tendências, e agora fez todo sentido, porque batendo no liquidificador, várias das tendências que você trouxe, elas vão desembocar na marca empregadora, né? Então, sim, a gente, né, fala aí de bem-estar como métrica-chave, aonde que a pessoa vai ver o bem-estar? Na reputação social da empresa, né? Ela, sim, vai supor, né, antes de aceitar uma proposta e tal. A questão de pedido de demissão, né, e do turnover, né, esse senso de pertencimento, né, que a marca empregadora também reflete, né, dificuldade de fechar a vaga crítica, né, você falou ali do orçamento reduzido e, consequentemente, a menor possibilidade, menor abertura das empresas para dar um upside num cenário de hunting, né, de então, aí, de novo, marca empregadora, porque às vezes é o EVP como um todo que vai atrair o talento, não é o salário sozinho, né? É o conjunto, né? É isso. Então, e por muitas vezes eu venho percebendo algumas pessoas recusam propostas muito altas até, porque entendem que o não financeiro, né? Essa moeda de troca não financeira, ela é tão cara. Né? Ou seja, vai me custar a minha vida. Não quero.
Né? Então, sabe, esse equilíbrio, a gente vai precisar trabalhar cada vez mais isso. Você sabe que a gente teve aqui na história da empresa no Brasil a gente demitiu 2 clientes até hoje, né? E é muito emblemático, porque um dos clientes que a gente teve que demitir, porque a gente tem bom, Paty, a Tigra é nosso cliente já há 4 ou 5 anos, e vocês são mega parceiros e vice-versa, então você é testemunha, né, de que a gente tem uma relação muito empática com os clientes e muita parceria, muita conexão. Então, para a gente demitir um cliente é algo assim surreal para isso acontecer. E foi muito engraçado que essa empresa é uma das maiores, é o maior player no segmento dela no Brasil, mas ela tinha rodado, para ter uma ideia do nível de problema da empresa em termos de governança, de RH e de marca empregadora, tinha rodado 20 diretores de marketing na empresa em 2 anos. 20, né? Então, quase a quantidade de mês, né? Quase 1 por mês, né? Menos tempo do que um freelancer fica numa empresa, né? Então, assim, do que uma pessoa que está prestando serviço. E aí, a gente acabou, né, optando por cancelar o atendimento, muito pela questão humanitária mesmo, porque a gente estava colocando, por mais coerente que fosse o trabalho em relação a identificar o match e tudo mais, a gente estava gerando impacto negativo na vida dessas pessoas que estavam entrando, porque tudo bem, a gente estava conseguindo reduzir esse turnover, né, estava conseguindo resolver alguns problemas, mas no cenário geral, o saldo, principalmente para os candidatos, era muito ruim. E na ocasião até dei um feedback pro diretor da RH, exatamente nesse sentido, falando, olha, é insustentável esse contexto que vocês estão fazendo. E aí eu olho para um pouco, obviamente que eu não vou falar o nome da empresa, claro que não, mas eu olho que essa situação nesse pós-pandemia, eu acho quase que eu diria que saiu do difícil fechar uma vaga para o impossível, né? Porque a pessoa hoje em dia, esse custo emocional, ele já ficou... pouquíssimas pessoas estão querendo pagar um custo emocional por ter um aumento de salário, né? Que é o que você falou agora há pouco. E eu estou totalmente de acordo. E tudo bem se a pessoa quiser, né, Rodrigo? Claro. De verdade, não, e tem empresas para isso. Eu não vejo problema nenhum. Agora, o que eu percebo é que, de fato, as pessoas estão sabendo escolher melhor, o que eu acho ótimo, porque eu estou falando de adultos. Né? Então, você é adulto e você precisa se empoderar nessa tua escolha e dizer, não, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero fazer parte deste projeto. E aí sim entrar de uma maneira que seja positiva. Eu tive alguns casos aqui na Tigre, onde salarialmente a gente praticamente empatava, mas de fato a moeda de troca é um clima que é muito diferente do que a pessoa tinha no trabalho anterior. E isso, assim, 2 meses a pessoa falou, nossa, faz tanta diferença esse clima para mim. Que legal que vocês fazem isso. Eu me senti tão acolhido aqui dentro. Então, assim, são palavras que eu olho e falo, putz, mas isso devia ser tão normal, mas não é. Então, como é que a gente melhora isso, né? Porque, putz, somos seres humanos, gente. Vamos combinar que a gente precisa... eu e você, a gente precisa se conectar cada vez mais para a gente estar bem e as coisas acontecerem, né? Então, eu levanto muito essa bandeira de trabalhar com seres humanos e respeitar as pessoas, porque para mim se você está melhor, se você está feliz, as coisas vão acontecer de forma muito mais rápida e melhor também, para todo mundo, né? Muito interessante. Inclusive, nessa questão do EVP, a gente até debateu um pouco isso ali antes de começar a gravação, né, Patrícia? Então, mas para quem não está ouvindo, a gente até bateu para quem, né, ninguém, a gente estava off-record no momento, mas a gente estava falando sobre a vinda do conceito de trabalho de 4 dias por semana. E eu acho que isso também gera um fato novo, mesmo que pontual, né? Vão ser aparentemente são poucas as empresas que estão sinalizando que devem considerar adotar no Brasil. Então, quase que não chega a ser uma tendência para o ano que vem, mas é uma provocação e um reforço de como o EVP, né, o Employer Value Proposition, de fato, / marca empregadora, né? Quer dizer, a interrelação das duas coisas
como isso vai ter uma importância, porque vão ter empresas recorrendo a ainda outros recursos para gerar esse diferencial para os colaboradores, né, de bem-estar. Sem dúvida. Eu acho que tem várias tendências aqui que a gente pode colocar como um valor proposto, né? Então, a liderança é um deles, né? Então, quando eu explico uma vaga, eu quero também trazer que a favorabilidade daquele time, daquela equipe, é de quase 100%, é de 98%. Então, isso é um diferencial para aquele profissional que está vindo. Ou que aqui dentro tem um trabalho híbrido e que ele vai poder, sim, estar 3 vezes no escritório, mas 2 vezes em casa, e que ele pode escolher. Olha que loucura, né? Se ele pode escolher o dia, isso também pode ser um diferencial para ele. Ou essa tendência que a gente está vendo mais na Europa e nos Estados Unidos, aí, da semana de 4 dias. Eu acho que o Brasil ainda tem uma boa discussão para a gente fazer. Na Tigre, em especial, a gente não está discutindo esse tema, mas eu percebo que porque a gente tem tanto prós e contras, como tudo, né? Então, eu já vi situações e resultados de empresas onde o resultado financeiro mesmo foi muito melhor, o engajamento das pessoas foi muito maior, e, por outro lado, algumas situações onde a equipe quase teve um burnout, porque, em vez de trabalhar 5 dias, trabalhou 4, mas, né, de uma maneira muito mais hard, assim. Uhum. Te confesso que esse processo, a gente vai precisar escolher a cesta, né, de EVP que você vai mostrar para o candidato, porque é uma cesta agora. A gente está dizendo, olha, você tem aqui um salário, um pacote de remuneração, e você tem um salário emocional aqui também. Que eu posso te entregar isso, né, eu enquanto empresa. Então, eu acho que é essa discussão que a gente cada vez mais vai ter com os nossos talentos, né? Quem me escuta e, né, dentro da empresa eu falo muito sobre essa questão de ser feliz. Você tem que ser feliz no que você faz. As coisas ficam muito mais fáceis, né? Ficam muito menos pesadas aí. E essa é uma escolha que o profissional, tanto das posições críticas, que é o que você estava falando, quanto qualquer outro profissional, precisa ter essa consciência do que ele está escolhendo, né? Nas empresas aonde ele vai entrar agora. Porque às vezes eu só olho o salário e aí eu vou querer voltar. A gente já teve algumas situações como essas dentro da Tigre. Eu sempre falo, que bom, porque o namoro foi bom, né? Porque quando você quer voltar é porque foi legal. Então, não tem problema, né? Quem saiu e entende que é legal voltar para a Tigre, volte, não tem problema. Mas que tem essa consciência, né? Inclusive, é um bom... Sabe que aqui nos treinamentos que a gente dá para os nossos headhunters, uma das... Claro, isso é um pontual aqui, mas um dos pontos que a gente fala é do que se a pessoa voltar para a mesma empresa é um sinal muito positivo. Sem dúvida. Né, então, tem um indício... acho que é um ganha-ganha também, mas enfim, aí estamos entrando num outro tema. Mas, Paty, eu queria... só fazer um compilado aqui, então, dessas tendências, para você bater ponto a ponto aqui comigo e ver se é isso mesmo, e com isso a gente gerar um checklist aqui para a nossa audiência, né? Então, seria, né, maturação do modelo híbrido, né, / aprendizado, continuidade do aprendizado, aumento da importância do papel da liderança, e essa mudança de papel que você mencionou, bem-estar como métrica-chave do RH, aumento da importância da marca empregadora, aumento dos pedidos de demissão e turnover voluntário devido a esse construto de bem-estar, esse salário emocional, dificuldade maior de fechar vagas críticas devido a esse contexto que você trouxe de restrição orçamentária barra hunting, né? Gap de talentos continua igual, com restrição orçamentária cria um gargalo de atração, que entra daí o EVP, né, mais 360 para compensar. Eu te traria mais um ponto aqui, só para te complementar, que eu acho que a gente falou muito pouco, mas nas outras a gente falou mais sobre isso, que continua sendo a transformação cultural. Então, diante de tudo isso que a gente está trazendo, né, isso são símbolos e processos
que no final do dia mudam a cultura, né? A cultura é feita de símbolos, sistemas e, né, comportamento. Então, à medida que eu vou mudando a questão do jeito de trabalhar, da mudança do papel da liderança, desse bem-estar, dos pedidos ou não de demissões, né, e do fechamento ou não de posições críticas, eu vou mudando a cultura. Então, para mim, se a gente pudesse envolver todas essas tendências, né, num guarda-chuva maior, que é a transformação cultural, ela é super importante de ser vista, porque é isso que vai fazer com que, de fato, o resultado da organização aconteça. Porque aonde eu, organização, quero chegar? O que eu quero fazer? Né? Então, a partir do momento que eu sei quais são os comportamentos que eu quero mexer, eu vou trabalhando dentro dessas tendências para poder fazer o comportamento mudar e, consequentemente, trazer mais resultado para a organização. Muito bacana, Patrícia. Puxa, sensacional a conversa. Queria te agradecer muito mesmo aqui por mais uma participação e contribuição com o nosso público. E antes de encerrar, queria deixar a palavra com você aqui para você fechar o raciocínio de tudo isso que a gente falou hoje, do que tem pela frente ano que vem, enfim. Eu quero te agradecer, Rodrigo, mais uma vez, de poder estar junto com vocês. Eu acho que você sempre me provoca para poder estar pensando aí em novas tendências e estudar e procurar cada vez mais. Acho que essa nossa parceria me ajuda muito nisso. E talvez esse seja o grande recado, né? Da gente entender que a gente não está sozinho, que a gente tem muitos parceiros que são muito bons, assim como nós temos essa parceria, e isso nos ajuda a crescer cada vez mais, né? Então, acho que meu fechamento aqui é que os líderes entendam que é papel deles, sim, esse processo de gestão, que é papel deles estar junto, né, com as suas equipes, entendendo o que está acontecendo, mas também entender que ele não precisa saber tudo e que o RH pode estar muito junto com ele, assim como outros parceiros, para que ele possa fazer o resultado acontecer. Né? Então, a área de RH em especial tem um trabalho árduo ainda pela frente, né? A gente precisa estar mais conectado com o negócio, e que, se você não tem isso na sua agenda, coloque isso na sua agenda, para que você possa falar a mesma linguagem do negócio e, consequentemente, ter, né, o seu cliente mais próximo de você. Muito obrigada. Eu me coloco à disposição, né? Acho que vocês podem me encontrar aí tanto no LinkedIn quanto, enfim, em redes sociais. Para mim é super legal poder trocar aí com vocês e entender um pouco mais o que outras empresas estão fazendo, né? A troca é sempre válida. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos, Patrícia, muito legal te receber. E para vocês que estão acompanhando até aqui e gostaram do conteúdo, não deixa de seguir o programa e a Forsales nas redes sociais para acompanhar de perto todas essas interações, essas provocações, esses conteúdos que a gente gera semanalmente junto com os nossos clientes no Brasil. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas e até lá.